ficado cabedal de conhecimentos profundos da lei antiga, revelados nos momentos de delírios febris. A recuperação do jovem fora surpreendente, eis que, quando de sua chegada, fora apresentado como um moribundo à espera da morte, que só chegara até ali por causa da caridade alheia que pretendia impedir que um cadáver acabasse ficando insepulto na via pública. Algumas semanas depois de iniciado o tratamento, Gesiel já se encontrava restabelecido e inteirado da ocorrência que tanto desejaria ter presenciado, a saber, a chegada do Messias entre os homens. Estava, então, dedicado à leitura das anotações pobres que os apóstolos guardavam entre si, dos ensinos do Cristo, as quais recebia como água fresca em suas raízes ressequidas. Durante o período em que se encontrou na casa do caminho, como era conhecida a vivenda dos apóstolos, Zacarias pôde partilhar de momentos de êxtase espiritual, escutando os discípulos conversarem com os desesperados que pediam notícias de Jesus, orando em coletividade e fazendo curas inspiradas, que levavam a fama dos servidores da bondade para todos os cantos de Jerusalém, até mesmo ao templo que dominava as questões da raça, em todos os sentidos. Alguns fariseus já haviam estado nos arredores do albergue pobre, solicitando informações, observando a conduta dos galileus humildes, avaliando-lhes o comportamento e se representavam algum risco aos seus interesses farisaicos. Outros já tinham solicitado notícias diretamente a Simão, a quem reconheciam como substituto natural do crucificado, ainda que não lhe atribuíssem as mesmas virtudes e poderes. Gesiel, rebatizado com o nome de Estevão, fosse para atender a uma necessidade de preservar e proteger aquela autoridade romana generosa que lhe houvera concedido a liberdade da galera romana onde, na condição de escravo, enfermara durante uma viagem, fosse porque era hábito entre alguns judeus conversos ao cristianismo nascente modificarem seus nomes, adotando nomes não hebreus, transformarás em inspirado pregador das verdades do reino e, sem que o tivesse desejado deliberadamente, na presença de todos os irmãos do caminho e de Zacarias e Josué, inclusive, participara da reunião em que a sua figura fora defrontada pela de Saulo de Tarso, ardoroso e arrogante defensor da tradição de Moisés, com quem o pregador humilde se recusara a manter polêmica, por não ser ela a finalidade daquela congregação, onde estropiados e enfermos se reuniam para ouvir a palavra de esperança em nome de Jesus. Irado com a postura superior e com aquilo que qualificou de humilhação à sua figura importante junto à comunidade dos judeus que o acompanhavam, Saulo exigiu que fosse o pregador levado ao mais alto tribunal da raça para que se manifestasse sobre a essência da pregação. Aqueles foram dias difíceis para a comunidade, que se vira envolvida na desgraça da perseguição com a qual a velha ordem de ideias sempre tentou intimidar as transformações que lhe tolheriam os vícios e os defeitos, acostumados a se manter sempre inalterados. Gesiel, Estevão, em respeito à ordem do Sinédrio, comparecerá solitário ao tribunal, onde ficara retido por ordem do acusador. Ao mesmo tempo em que a casa do caminho sofria as primeiras perseguições pelo bem que fazia, chegara a Jerusalém a notícia de que Pilatos houvera sido convocado a Roma, onde seria punido pelos seus desmandos, afinal. Todos estavam na expectativa de que os relatos de Públio atingissem os objetivos a que se destinavam, demonstrando a César o tamanho da insensatez de seu representante, esperança esta que já estava sendo frustrada pela demora na resposta, correndo a notícia da perpetuação de Pilatos no governo da Palestina como sendo a pilhéria dos maldosos, para escarnecimento das vítimas das atrocidades do governador romano. No entanto, a anunciada partida do governador para aquilo que não parecia uma viagem de recreação deixara eufóricos todos os que haviam se empenhado em sua punição e na apuração de seus desmandos, enquanto passou a ser motivo de preocupação dos aliados judeus que, acostumados a se relacionar com o poderoso adversário, comprando-lhe a conivência, agora se viam às portas do perigo, alijados de seu importante colaborador que fazia vistas grossas aos seus abusos e ambições no seio dos próprios irmãos de raça. Quem fosse enviado em seu lugar poderia estar cientificado de todos estes delitos e erros dos próprios judeus e, assim,
aveiço a qualquer entendimento e, o que era pior, tendente a fechar-lhes todas as portas das práticas mesquinhas e ilícitas. O ânimo dos sacerdotes estava alterado e, para qualquer coisa que se lhes apresentasse como risco aos seus já arriscados pressentimentos, isso lhes merecia a mais ríspida resposta, suprimindo qualquer ameaça sem a menor condescendência. Assim, o ressurgimento do movimento que acreditavam ter sido extinto com a crucificação de seu propagandista mais respeitado, representou a renovação dos mesmos desafios perigosos de anos antes, piorado pela perspectiva da mudança do governo provincial romano e de sua piora em relação às práticas que Pilatos aceitara como um meio de boa convivência com eles. Esse era o panorama que se apresentou a Zacarias quando da chegada da notícia do afastamento de Pilatos do governo. Sabia ele que não poderia deixar de acompanhar o destino do governador que, agora, ao que tudo indicava, começava o caminho descendente que o levaria à simples condição de desditoso irmão, conforme salientara Jesus naquela noite inesquecível ao seu espírito. Dúvidas, no entanto, surgiam em sua mente. Deixaria os irmãos naquele transe difícil? Aceitariam eles o seu afastamento para ir ao encontro do romano odioso, deixando os seus próprios companheiros em situação tão delicada? Aliada a esta dificuldade, surgia a personalidade de Pilatos, que não produzia em Zacarias o entusiasmo que lhe merecesse um esforço muito grande em ajudar, não fosse a promessa que fizera a Jesus e que, a todo instante de abatimento de suas forças lhe era renovada pelo poder da consciência. Seguir Pilatos ou seguir Pedro? Como era difícil ter que decidir pelo primeiro, diante de tudo o que recebera do segundo e das condições em que os amigos se encontravam naquele momento. No entanto, deveria decidir logo, eis que a trirreme romana já estava no porto palestino esperando o embarque de seu ilustre passageiro para daí a breves dias. 32. Pedro e Zacarias. A dificuldade de Zacarias era compreensível e, em face de sua necessidade de decisão, buscou ajuda junto a Simão, a fim de que o discípulo mais ligado à causa do Evangelho, naquele momento de entrega de si mesmo ao serviço dos que sofriam, lhe orientasse. Encontrando em um momento de meditação que lhe propiciaria expor suas angústias, Zacarias aproveitou o ensejo e indagou: querido irmão Pedro, preciso submeter-te uma questão que me tem produzido amargo conflito e que, na tua experiência e sabedoria, estou certo, poderei encontrar a elucidação. Vendo-se procurado com tal confiança, o antigo pescador de peixes, transformado pelo Cristo em pescador de almas, sorriu-lhe e respondeu: caro Zacarias, teu coração se confia a alguém muito defeituoso para poder apontar rumos e esclarecer dúvidas. No entanto, teu carinho para com todos é credor da minha mais profunda atenção e, no que eu puder ajudar, aqui estou para isso, meu irmão. Sabe, Pedro, quando Jesus nos mandou a Nazaré a fim de levarmos, em seu nome, a mensagem do reino, como é do conhecimento de todos nós, estivemos diante de Pilatos, o governador responsável pela crucificação. Ouvindo-lhe as palavras, Simão balançava a cabeça afirmativamente, dando-lhe a informação de que se recordava desses fatos. Ocorre, Pedro, que depois que regressamos à presença do Mestre, certa noite, em que me encontrava solitário e pensativo, impossibilitado de conciliar o sono, apareceu-me o Senhor para conversar comigo sobre os fatos que aconteceriam com ele e que já estava nos preparando para suportar. Então, durante a conversa, Jesus solicitou-me uma coisa de que só eu tenho conhecimento e lhe prometi que cumpriria, aceitando seguir com a tarefa até o seu final. Interessando-se pela história de Zacarias ainda mais, Simão endireitou-se na cadeira e exclamou: uma solicitação de Jesus para uma tarefa? Isso deve ser muito importante, Zacarias falou Pedro, coçando a barba espessa. Sim, Pedro, também penso a mesma coisa. Ora, meu amigo, e por que tantas dúvidas? É que tu ainda não sabes do que se trata, Simão exclamou Zacarias. E por que o amigo permanecesse em silêncio, Zacarias continuou: relembro-me de quase todas as palavras do Mestre, como se ele as tivesse escrito ainda agora em meu pensamento e, por isso,
Todas as vezes em que penso em abandonar a tarefa, eis que estas inscrições vivas me são trazidas da consciência mais profunda para a superfície de minhas emoções, o que me impede de esquecê-las. Através delas, Jesus pedia que eu acompanhasse uma pessoa depois que ele partisse, a fim de que essa criatura não ficasse sem amparo nos momentos difíceis por que teria de passar. E me solicitava que eu fosse às mãos do pastor que vai buscar a ovelha desgarrada pelos caminhos da vida, custasse o que custasse. Que eu o seguisse, a princípio de longe e, depois, quando todos os processos se precipitassem sobre ele, que me acercasse para ajudá-lo. Que não me importasse com o que ele tivesse feito e que esquecesse todas as suas obras, mas para que me concentrasse apenas no bem. E falando sobre os miseráveis que nos circundavam e que, igualmente, mereceriam o amparo, Jesus acrescentou: dentre todos estes, peço a tua ajuda para que este, em particular, seja acompanhado pelo teu carinho, para onde for, onde estiver, a fim de que, no momento adequado, voltes a falar-lhe do reino de Deus que não esqueceu nem excluiu. Lembra-te, no entanto, de esperar a melhor hora. Segue-o de longe e esteja a postos, pois na ocasião adequada te será revelado como agir em favor de sua recuperação. Eu estarei contigo como sempre estive. Posso contar com teu auxílio? Pedro, interessado, não interrompia a exposição do amigo e se mostrava fascinado com os termos da conversação entre ambos. Curioso, perguntou querendo antecipar as coisas. Mas quem é essa criatura tão importante que Jesus te pede essa conduta tão especial, Zacarias? E para surpresa maior de Pedro, Zacarias lhe respondeu, imóvel: Pilatos, Pedro. Emocionado, os olhos do pescador encheram-se de lágrimas. Ali estava, na prática, a postura de alma do mesmo espírito elevado que o ensinara a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Só Jesus poderia ter solicitado o acompanhamento especial para aquele homem que nada fizera para defendê-lo eficazmente. As lágrimas emocionadas de Pedro foram acompanhadas pelas de Zacarias. O perdão, Zacarias, foi sempre um espinho entalado em minha garganta, dentre tantas dificuldades que sempre tive para captar o fundo dos ensinamentos do Mestre, falou Pedro. Para mim também, Simão. O perdão sempre me faltou e em muitas situações de minha vida eu deixei de ofertá-lo como deveria, até que, em Nazaré, fui submetido ao mais difícil de todos os testes para o meu caráter frágil que desejava fortalecer-se. E não houve momento mais ditoso para minha alma do que aquele em que abracei a traidora de meu afeto e o causador de sua queda como meus irmãos verdadeiros e, todos, choramos juntos, lavando nossas almas para o estabelecimento do reino de Deus dentro de nossos corações, em primeiro lugar. Sim, Zacarias, isso nos transforma para sempre. Saber perdoar é dar a si mesmo a sentença de liberdade através da qual nós mesmos passamos a ser dignos do perdão de Deus para com as nossas faltas diárias. Na condição de traidor de Jesus, eu mesmo necessito muito do seu perdão para atenuar minha consciência culpada. Agora, a tua revelação me faz ver o quanto Jesus era maior do que nós pensávamos conhecê-lo. Enquanto ele orava no último dia, nós dormíamos. Enquanto ele aceitava ser preso serenamente, eu agredia com a espada, ferindo o irmão que o algemava, ao passo que o mestre curava-lhe o ferimento. E enquanto nós nos ufanávamos com o sucesso da mensagem que ele representava, ele estava diante de ti, preparando os passos do amanhã para resgatar o próprio algoz no momento de seu sofrimento, quando são rasgados os véus da ilusão do poder e do mando. Sim, meu amigo, eu creio que são verídicas todas as tuas revelações, pois ninguém mais do que Jesus teria pedido uma coisa destas. Entendendo as palavras de apoio de Simão, Zacarias continuou. Obrigado, Pedro, a tua palavra me anima, mas, ao mesmo tempo, o momento me confunde. Como assim, Zacarias? Ora, Pilatos foi convocado a Roma e deve partir estes dias, sem detença. Foi chamado por ordem do Senado a pedido de Tibério e dizem todas as informações que correm à boca do povo, que está acabado, não regressando nunca mais a estas terras. E, como Jesus havia falado,
me cabe seguir esse homem mau até o seu destino de dificuldades e dores. No entanto, as coisas por aqui estão complicadas. Estevão está preso, Saulo promete mais perseguições na defesa de Moisés, parecendo que o momento pede mais união do que afastamento. E, por isso, estou perdido entre o que prometi a Jesus e o que me sinto no dever moral de realizar aqui, ao lado dos irmãos queridos que passam por provações duras. Sinto que, se seguir o caminho do algoz romano, poderei ser considerado um traidor e um covarde perante os olhos dos irmãos da casa do caminho que, com razão, poderão sentir que estou tergiversando na hora em que deveria ser firme e ajudar no testemunho doloroso, para o qual não me faltam nem coragem nem amor a Jesus. Vendo-lhe o conflito moral que surgia, ante a necessidade de partir e o desejo de ficar para hipotecar solidariedade aos irmãos de caminhada, Simão colocou a mão calosa nos ombros do amigo e exclamou: Zacarias, teu sentido de dever é o que te causa essa dor amarga. E, no entanto, tuas palavras apontam para a necessidade de seguires o caminho que Jesus estabeleceu para ti, porque sabia estarias em condições de cumpri-lo. No entanto, se posso te aconselhar alguma coisa, por que é que não fazes como eu faço sempre que tenho dúvidas quanto ao que fazer? Como assim, Pedro? Sim, meu amigo. Todas as vezes que estou confuso, oro a Jesus para que me aconselhe e, valendo-me das anotações de Levi que carrego comigo, deito os olhos no primeiro trecho que me surgir ao olhar, tão logo termine de invocar o Mestre e, em geral, ali encontro o de que necessito para a elucidação de minhas indagações. Por que não fazemos isso agora? Ora, Pedro, isso é muito bom para quem tem as anotações. Eu não as possuo e, por isso, nunca recorri a este sistema que julgo ser muito bom. Se estás me convidando a tentar, vamos fazer e ouvir o que Jesus nos tem a ensinar nesta hora de dificuldades. Falando assim, sentou-se ao lado de Simão que, colocando o rolo de pergaminhos correspondentes ao que seria, muito tempo depois, classificado como o Evangelho de Mateus, ambos fecharam os olhos e, com a voz emocionada, Simão elevou a prece humilde e rogou que o Mestre querido não lhes faltasse agora, nesse momento em que as dúvidas poderiam dificultar a realização decisiva da obra que lhes cabia. Depois que encerrou a oração, pediu a Zacarias que abrisse os olhos e lesse as primeiras frases que lhe viessem ao olhar. Tendo feito isso, Zacarias passou a ler, para seu espanto pessoal, portanto, não os demais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Os dois homens estavam impressionados com o teor da resposta imediata que obtiveram naquele instante. Simão e Zacarias se entreolharam e, quase ao mesmo tempo, exclamaram sua surpresa: Meu Jesus! Falaram ambos. Está vendo, Zacarias, como é que funciona, sempre que o nosso coração está sinceramente aberto a escutar as orientações que Deus nos envia através de Jesus? Disse Pedro, feliz por terem sido alertados.
Nossa, eu nunca pensei que isso fosse possível, Pedro. Parece que Jesus escutou tudo aquilo que estávamos conversando e nos respondeu pessoalmente. É isso mesmo, meu irmão. Jesus sabe do que necessitamos e, como pudeste ver, não foi só para ti que a mensagem chegou. Veio para todos nós que estamos enfrentando esse momento difícil diante das autoridades do templo, que pensam poder intimidar a caminhada da obra do Pai com ameaças e processos. Pensam mesmo que a morte de algum de nós tem o poder de interromper a marcha da verdade. Mas é doloroso o momento em que vemos um irmão querido submetido a esse tipo de perseguição, sozinho, e temos de ficar à distância, não é, Pedro? Sim, Zacarias. No entanto, a obra não nos pertence. E se para que ela prossiga todos nós tivermos de ser usados como pobres pedras pavimentando o solo onde outros irão pisar, a fim de que tenham chão firme para a jornada, assim deveremos aceitar, pois foi isso que recebemos do Mestre em nossas vidas, o sacrifício de si mesmo e de tudo, para que aprendêssemos o que fazer. Tudo isto, para mim, é maravilhoso, Simão, e, agora, sinto o quanto estava sendo fraco comigo mesmo diante dos deveres que assumi perante Deus e Jesus naquele dia. Não valho nada por mim mesmo. Só valho o exato valor daquilo que puder realizar. Minha presunção e covardia me estavam cegando diante da estrada a percorrer. Tinha medo de ser considerado um traidor, de ser mal interpretado no pensamento dos que amo, de estar abdicando de uma demonstração de solidariedade para com os irmãos do apostolado. Tudo isso estava sentindo por causa do meu orgulho e de minha vaidade pessoal, pois estava tentando manter o meu conceito em patamar elevado no pensamento dos outros, em vez de fazer o que era e é o meu dever realizar. Bendita a hora em que te procurei, meu irmão querido, disse Zacarias, agradecido, abraçando emocionado o amigo que o escutara. Fico feliz por ti pela causa do amor, Zacarias, já que o nosso irmão necessita muito de tudo aquilo que Jesus representa em nossas vidas. Segue-o como ficou acertado com o Mestre e não deixes que nada te interrompa a jornada até o seu final. Se aceitares uma recordação de nossa modesta existência e de nossos votos de constante força e coragem, eu te ofereço estes escritos para que os tenhas contigo pelos caminhos difíceis que te esperam. Emocionado com o presente, Zacarias abaixou os olhos, envergonhado diante de tal generosidade de seu companheiro. Afinal, naquela época, era muito difícil conseguir obter um documento tão precioso como aquele e, ainda mais, contendo os ensinamentos diretos de Jesus aos seus mais chegados, intimidade esta que Zacarias nunca invocara por ter conhecido Jesus tempos depois do início de sua tarefa. Vendo-lhe o constrangimento, Simão colocou o rolo de pergaminhos nas mãos de Zacarias, dizendo: Estes escritos são teus, meu irmão. Eu possuo outros e ainda estou providenciando outras cópias para momentos especiais como este, já que a palavra de Jesus não pertence a ninguém e pertence a todos ao mesmo tempo. Leve-a contigo, pois será a tua conselheira através da qual escutarás Jesus falando ao teu coração nas horas difíceis. Sentindo a sinceridade da oferenda, Zacarias beijou-lhe as mãos rugosas num gesto de veneração que Simão buscou impedir, em vão. Para amenizar o clima de emoção que envolvia os dois, Pedro ainda acrescentou: Não temos muita coisa, mas do que temos, quero que aceites algumas moedas para a viagem no cumprimento da primeira missão evangélica fora destas terras. Não é necessário, meu amigo. E se recuso não é por orgulho ou por desprezo. É que tenho comigo valores suficientes para a viagem e a estadia, falou hesitante, Zacarias. Puxa, meu irmão, pobre como estás te apresentando, com um dinheiro acumulado assim, só posso pensar em duas coisas: ou és muito avarento, que não gasta nenhuma moeda com qualquer coisa, ou andaste pedindo muita esmola por Jerusalém sem que nós o soubéssemos, falou Simão, pilheriando. E sem pretender expressar grandeza, mas para que o amigo não fizesse mau juízo sobre o dinheiro que possuía, Zacarias respondeu, humilde: Não, Simão, não foi nenhuma nem outra coisa. Eu vendi tudo o que tinha para que a tarefa não ficasse prejudicada e estas moedas foram tudo o que eu possuía na vida, inclusive a minha oficina de sapateiro em Emaús.
só estou levando comigo as ferramentas para que, em Roma, eu possa ganhar algum dinheiro consertando sapatos, pois o futuro é desconhecido. Pedro pôde, então, medir o tamanho do desprendimento de Zacarias e, então, entendeu por que Jesus havia solicitado a ele, o humilde sapateiro, que acompanhasse Pilatos ao seu destino de dor e dificuldade. Abraçaram-se em silêncio e, naquele mesmo dia, Zacarias despediu-se de todos os irmãos do caminho como eram chamados os primeiros cristãos em Jerusalém. Abraçou com especial emoção a Josué e Cleofas, deixando as recomendações para que Saul, Calebe e Judite recebessem seu carinho quando fossem encontrados. Sem dar maiores explicações ou justificativas, pôde sentir o olhar estranho de alguns, a insinuação leve de que aquele não seria o momento de partir, na boca de outros, a estranheza de mais alguns, mas seu coração tinha a convicção de que Jesus não viera ao mundo para trazer a paz nem para que os homens tivessem de se agradar caprichosamente. Deveriam seguir seus caminhos no largo trabalho que a seara pedia fosse realizado pelos homens de bem e, por isso, não cabia aos homens julgar os homens. Como Jesus havia prometido, Deus se incumbiria de justificar-lhe a partida, sem que ela viesse a ser considerada uma defecção junto à comunidade cristã de Jerusalém. Nos seus ouvidos, soavam as palavras do Evangelho: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Era tudo isto que Zacarias estava dando a oportunidade a si próprio de fazer. Abdicava da própria vida vendendo todos os seus pertences para atender à necessidade da obra, carregava a própria cruz seguindo o que Jesus lhe havia solicitado, negava seu desejo de permanecer com os amigos e irmãos de caminhada, correndo o risco de ser julgado covarde ou indigno. Quando o grande barco deixou o porto, não eram somente cereais, vinho ou riquezas que ele levava. Não era também apenas o derrotado ex-todo-poderoso Senhor da Judéia. Seu interior recebia a figura luminosa daquela alma desprendida que, qual nume tutelar, anjo guardião, iria acompanhar aquele homem em sua queda diante dos poderes do mundo, tentando ajudá-lo a erguer-se diante dos poderes celestes. Naquele momento da partida, Zacarias pensava em Jesus, segurando o pergaminho e, emocionado, lembrava-se do dia em que Pilatos os havia detido para escutar-lhes a palavra. Amedrontados, Zacarias fora o único que falara. Inspirado por uma força superior, encantara a todos, inclusive próprio governador, que se deixou embevecer com a beleza da mensagem do reino de Deus. Depois, quando lhes deu liberdade para regressarem, lembrou-os e Zacarias abasteceu-os de alimento para a viagem. Será que não teria sido isso que lhe garantira a ajuda celeste para um momento amargo que começava? Talvez ali estivesse a retribuição da justiça do universo ou gesto de amor que, indiferente e sem profundidade, Pilatos exercitara para com eles, abastecendo-os para a viagem. Fora Jesus quem lhes ensinara: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Que quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como duvidar do poder do amor que se oferece, nas respostas amorosas que a vida nos encaminha?
Afinal, Zacarias não era a resposta viva do amor no caminho daquela alma que começava a colheita das desilusões que a iriam reconduzir à casa do Pai? Assim foi, na viagem até Roma, modesto e humilde anônimo, ajudando naquilo que lhe fosse possível, levando água aos remadores cansados, tratando de algumas feridas expostas devido ao esforço desumano e constante a que eram submetidos os escravos e falando do reino de Jesus aos seus corações solitários e desesperados, condição mais favorável para se escutar a mensagem da esperança e da fé. Quando chegaram a Roma, Zacarias já era querido por todos e, dentre os que lhe escutaram as palavras, mais que um deles se confessou crente na verdade apostólica, nos feitos maravilhosos e na mensagem de esperança de Jesus. A seara era vasta e não se poderia perder a oportunidade de usar o trabalho para espalhar as sementes a todos os que pudessem ser a terra fértil apta a recebê-las no coração. Já fora uma vitória para a causa do Evangelho a semeadura de Zacarias junto aos pobres condenados às galés. Mais que um, como se disse, estaria entre os seguidores do Mestre daí para diante. Quando o barco chegou a Roma, Zacarias seguiu a soldadesca rio acima, conseguindo acompanhar os passos do grupo até as portas da prisão mamertina, que ele não identificara de pronto tratar-se de um cárcere cruel na tradição dos romanos, mas que, pelo menos, lhe parecia sólida a construção de onde o governador não sairia tão cedo, em face do número de soldados que a guarneciam. Agora, deveria arranjar-se até que as oportunidades lhe permitissem a aproximação necessária. Buscou uma estalagem pobre, administrada por pessoas de sua raça com quem podia entender-se com mais facilidade, nas proximidades da prisão, na qual se hospedou e aguardou até o amanhecer. 33. Cumprindo o prometido. Roma daquele período era já uma Babel cosmopolita, na qual se misturavam pessoas de todos os povos, tanto os considerados romanos quanto os que se haviam agregado ao império expandido por Augusto com o auxílio de Tibério e outros. Assim, ali estavam criaturas de todas as raças e línguas, não tendo sido difícil que Zacarias se encontrasse com judeus que se haviam instalado na sede do império, sempre atraídos pelas oportunidades e vantagens mais abundantes na capital do que na província remota de onde vieram. E, ao chegar ao local onde se hospedara, procurara trocar informações sobre as notícias mais atuais que circulavam pelo mais conhecido e difundido jornal que existe, o Jornal Oral, também conhecido como fofoca do momento. E não lhe foi difícil inteirar-se das últimas ocorrências, tanto dos escândalos públicos quanto das queixas sobre as dificuldades da vida. E no que dizia respeito a Pilatos, a notícia era fresca. Sabe, meu amigo, dizia a Jonas, dono da hospedaria, àquela velha raposa que nos governou de maneira corrupta e sem escrúpulos, acabou pegando o que merecia. Como assim? Perguntou Zacarias, sem dar a conhecer que era procedente e recém-chegado da Palestina. Ora, homem, parece que você não vive em Roma. Não percebeu o entusiasmo com que os nossos patrícios receberam a notícia de que Pilatos caíra em desgraça? Tentando não levantar suspeitas sobre a sua missão delicada junto àquele que era considerado inimigo da raça judia, Zacarias afirmou: é que nos últimos meses estive em viagem por terras distantes e só regressei recentemente, não tendo tempo, por isso, de me inteirar das novidades. Bom, se é assim, sente-se para não cair das pernas, falou Jonas, oferecendo-lhe uma caneca de vinho, que Zacarias não havia pedido e na qual não tocou. Corre a informação de que a administração de Pilatos na Judéia ia muito bem para os interesses de Roma, até que foi mandada uma missão investigativa liderada por um senador, um tal Lentulus não sei de quê, e que, para espanto dos seus pares do Senado e do próprio imperador, descobriu verdadeiros escândalos que envolviam não só o governador nomeado, mas igualmente os nossos próprios representantes religiosos, que se acompliciavam para a manutenção de privilégios odiosos. Além do mais, descobriram-se os métodos cruéis com que o governador procurou vingar a morte de seus cúmplices, fazendo matar mais e mais judeus a fim de intimidar qualquer desejo de produzir novas vítimas entre os romanos.
Tudo isso foi juntado em um grosso processo onde não faltaram provas e, há alguns meses, tem sido objeto de avaliação pelos senadores e, com o apoio de Tibério, deliberaram trazer Pilatos para a capital a fim de dar-lhe o destino que julgarem adequado e que nós mesmos não sabemos qual será. Dizem outros, ainda, que se trata de uma punição dos deuses por causa de não ter feito nada que a sua autoridade poderia fazer para livrar um inocente profeta de nosso sangue da cruz da injustiça onde morrera. Aliás, a fama desse homem correu o mundo e já há, por aqui, muita gente interessada em saber o que ele realizara de tão maravilhoso, já que muitos de nós não pudemos conhecê-lo nem ouvir seus ensinamentos que, dizem, ser de profundidade inigualável, a ponto de produzir nos nossos sacerdotes e líderes religiosos o pavor que os levou a pedir sua crucificação injustamente. O certo é que, em nossas conversas ainda não apareceu ninguém que nos informasse melhor sobre esse homem que uns dizem se chamar Jesus, outros falam que se chama Cristo, outros dizem que seu nome é simplesmente Messias ou Profeta. Cada um dá um palpite e ninguém consegue explicar direito. Escutando-lhe as referências ao seu mestre amado, Zacarias entendeu que sua tarefa poderia ser mais ampla do que ele mesmo havia pensado. Calou-se, no entanto, para que se concentrasse, primeiro, em Pilatos. Bem, se Pilatos foi chamado até aqui, estará esperando alguma deliberação formal das autoridades administrativas? Perguntou Zacarias. Não sabemos. A única certeza é que foi recolhido à prisão Mamertina, verdadeiro antro de terror, onde ficará esperando que seja levado até as cortes de justiça que deliberarão sobre seu destino. Prisão, antro de terror. Aquele prédio imponente me parece menos assustador do que suas palavras o revelam. É porque você está afastado daqui há muito tempo. Ali são perpetrados os piores crimes de que se tem notícia, ligados aos destinos do império, e não é raro que alguém que entre lá não demore muitos dias a sair, de um jeito ou de outro, ou sai para ser executado, ou já sai morto mesmo, assassinado. Jesus, eu preciso andar rápido, falou Zacarias, como que conversando consigo mesmo. Como é? Perguntou Jonas sem entender a exclamação reticente do interlocutor. Percebendo a curiosidade do seu companheiro de conversa, Zacarias procurou levar o assunto em outro rumo, afirmando, não é nada, é que me lembrei que tenho alguns compromissos a cumprir e não posso perder meu tempo, já que, como um prisioneiro dessa prisão que você acabou de falar, todos nós estamos presos a assuntos que temos que resolver, não é? Ah. Sim, meu amigo, a vida é uma prisão sem grades cujas penas são piores do que a perda da liberdade. Deliberou sair, assim que pudesse, para ir até o local onde vira penetrar o governador. A manhã já ia alta quando chegou ao posto avançado que dava acesso à prisão e, usando os rudimentos de latim que já lhe haviam permitido entender-se com Pilatos, anos atrás, procurou falar com o soldado que ali estava, com naturalidade. Senhor centurião, grande representante de César, posso oferecer meus préstimos para consertar suas botas de soldado com as quais você marcha para defender todo o império? Zacarias estava tentando ser amável e enaltecer aquele que ele sabia ser, apenas, um soldado de plantão no portal de entrada da guarnição, mas que, como todo ser humano de todos os tempos e lugares, sempre se verga à lisonja e ao elogio. E o que você faz, meu velho? Falou o soldado, dando-lhe um pouco de atenção. Sou sapateiro e posso consertar as suas botas e as botas de seus amigos por um preço muito barato e o faço aqui mesmo, se me permitirem. Como assim? Não tem que levar nossas botinas para a sua oficina? Não, meu senhor. Se me permitirem, posso trazer meus instrumentos e ferramentas para cá e trabalharei aqui dentro mesmo, consertando o que me for possível, no tempo mais rápido e pelo custo mais barato. Bem, eu não posso lhe dizer nada sem antes consultar meu superior. Volte à tarde para receber a resposta. Agradecido, meu senhor. Zacarias estava tentando começar a tarefa de aproximar-se de Pilatos, buscando servir humildemente, como sapateiro, aos soldados que ali estavam instalados. Na verdade,
A autoridade romana era muito organizada quanto a diversos processos de administração, mas no que dizia respeito aos soldados individualmente, havia sempre uma certa negligência que os obrigava a cuidar pessoalmente de seu material pessoal. Se o império lhes fornecia uniforme, os materiais com que exerceriam a função de soldado e o treinamento que os prepararia para as tarefas, a carreira militar, por outro lado, impunha-lhes o dever de se manter e preservar os instrumentos que lhe pertenciam para o exercício da função. Desse modo, os soldados deveriam, com o pagamento que recebiam, preservar os seus uniformes e seus instrumentos dentro do padrão adequado e, se algum acidente danificasse tais materiais, cabia-lhes o dever de consertar por sua própria conta. Assim, sempre havia os que estavam às voltas com problemas pequenos, mas que poderiam criar dificuldades pessoais em face das rígidas regras da disciplina militar. Por isso, a apresentação de um sapateiro que prometia conserto barato sem necessitar afastar-se o soldado em busca de sapateiro, facilitaria muito as coisas e a ideia fora bem recebida no seio dos que prestavam o serviço naquele meio difícil. À tarde, com a chegada de Zacarias ao mesmo posto de vigilância, foi ele conduzido para conversar pessoalmente com o superior, que o recebeu sem desconfiança, em face de identificar nele a figura inofensiva de um ancião com desejo de ganhar alguns trocados para não morrer de fome. Tratava-se de Lucílio Barbatus, o mesmo soldado que estivera no porto dias antes, quando da chegada do navio trazendo Pilatos. Depois de saudar o superior daquele soldado com quem falara anteriormente, o centurião dirigiu a palavra ao velho desconhecido: "Bem, fui informado que, sendo sapateiro, você pretende consertar nossas cáligas e sandálias por um preço barato, é verdade?" "Sim, meu senhor. Meu desejo é poder servir o melhor que puder, sendo que me contentarei com o pagamento modesto que me permita adquirir o coldo para prosseguir os consertos, ao mesmo tempo em que possa ganhar para a comida de cada dia. Só isso. E esse valor lhe será suficiente para que execute o trabalho? Não irá, como todo judeu que conheço, depois de iniciada a tarefa, pedir mais e mais, aumentar o preço e tentar negociar como se passasse a ter direitos maiores do que aqueles que foram originariamente estabelecidos. Não, meu senhor. Não tenho os hábitos de muitos de minha raça, negociantes astutos, que sabem levar as coisas para caminhos desagradáveis. O que estou dizendo, farei de bom grado. E se chegarmos a algum acordo, pode colocá-lo em qualquer documento que eu assino para não haver dúvida. Bem, isso é outra coisa. Preciso saber, antes, se sua capacidade o torna apto para o serviço. Suas ferramentas estão com você? Sim, senhor. Eis aqui, então, uma sandália que gostaria que consertasse. Se precisar de couro, temos algum aqui no interior da prisão. E recebendo a peça a ser trabalhada, observou que, com talento e paciência, poderia resolver o problema sem gastar mais do que alguns rebites, alguns fios de linha grossa e uma boa dose de limpeza para recolocá-la em boas condições. Deixado a sós por alguns minutos, Lucílio recomendou ao soldado de vigia que não o perdesse de vista, para que não sucedesse qualquer surpresa desagradável, permitindo, assim, que Zacarias realizasse sua prova de admissão sem ser molestado. Depois de algum tempo, dirigiu-se ao soldado para informar que poderia chamar o chefe a fim de apresentar-lhe o fruto de seu trabalho. Verificando o estado da sandália que lhe fora entregue por Zacarias, Lucílio franziu a sobrancelha e perguntou: "Mas eu não disse que o senhor poderia trocar a velha por outra nova. Disse que era para consertar a antiga, apenas isso." Sem entender que o centurião duvidava do que estava vendo, Zacarias tentou explicar, humilde: "Não, meu senhor. Não se trata de outra nova. É a mesma sandália, consertada." "Eu não acredito, homem. Deixe-me ver esta sua sacola aí, cheia de coisas, pois tenho certeza de que o par velho está enfiado aí dentro." Avançou para Zacarias e, tomando-lhe das mãos a modesta sacola onde levava suas ferramentas, virou-a no solo em busca da sandália original e não viu nada além de utensílios de sapateiro. "Não é possível, homem.
Pelos deuses, que esta não é a mesma sandália que deixei aqui. É sim, meu senhor. Falou baixinho o sapateiro. Gritando para o soldado da guarda, perguntou-lhe se o velho tinha se ausentado do local por algum momento, no que foi informado que Zacarias não tinha saído dali nenhum instante. Vendo que suas dúvidas não poderiam ser explicadas por outra forma, teve que acreditar na palavra do judeu. Pois se é verdade que esta é a mesma sandália que lhe entreguei, quero que fique sabendo que você deve ter parte com o Deus dos sapatos. Falou Lucílio admirado. Bem, meu senhor, todos temos parte com o Deus que nos deu os pés, respondeu Zacarias. Agradado com a resposta sábia e profunda do ancião, Lucílio deu-lhe autorização para que começasse a trabalhar assim que pudesse e, desse modo, acertaram o início para o outro dia logo pela manhã. Voltando para a hospedaria, buscou banhar-se e comer algum alimento, evitando deixar o interior da vivenda, eis que se sentia oprimido por aquela cidade imensa e, como lhe parecia ser, perigosa e devoradora. Ao mesmo tempo, passara a escutar as conversas dos judeus que ali se reuniam para colocarem seus assuntos em dia e que, assim, favoreciam que Zacarias ficasse inteirado das novidades. Sua capacidade de percepção se aguçara e, aproveitando-se de cada observação que era lançada à apreciação comum, pôde perceber que os judeus de Roma estavam absolutamente distanciados dos fatos e das novidades de Jerusalém, repetindo notícias equivocadas. Perguntando-se a si mesmos o que teria ocorrido na terra distante à qual não regressavam há muito tempo. Havia um desejo muito grande de informações e, como Zacarias pôde perceber, os que se haviam instalado na metrópole romana perdiam o radicalismo que era característico dos que se mantinham arraigados aos hábitos religiosos da capital dos judeus. Naturalmente, boa parte desses que viviam em Roma mantinham hábitos de seus ancestrais e de suas tradições familiares. No entanto, o cosmopolitismo e a convivência com pessoas de todos os lugares do mundo haviam abreviado o rigor e a intolerância em seus espíritos. Muitos judeus se misturavam aos romanos em seus rituais pagãos, nos templos de seus deuses, como forma de se mostrarem dispostos a incorporar suas tradições a fim de poderem merecer-lhes a confiança nos negócios e arranjos financeiros. A ausência de um policiamento religioso rigoroso permitia uma maior maleabilidade à mente dos que viviam por ali, de tal maneira que não se encontravam, como em Jerusalém, paixões religiosas que produzissem hostilidades brutais pela simples constatação da divergência de pontos de vista. Em Roma, todos os judeus deveriam ser aliados uns dos outros e, por isso, deveriam tolerar as próprias diferenças para que se sentissem unidos contra o que consideravam principal adversário, os próprios romanos. Não se via o espírito de facção que havia na Judéia, onde fariseus, sacerdotes, saduceus, doutores da lei, escribas, samaritanos, nazarenos, todos se mantinham apartados em seus feudos regionais e se hostilizavam. Em Roma, por força da provação comum que era possibilitada pela distância de casa, os judeus eram, antes de tudo, judeus no meio de romanos. Assim, havia um espírito mais aberto sobre as diversas escolas que davam à religião o entendimento que lhes parecia mais adequado. Com isso, Zacarias pôde perceber que não seria perigoso estabelecer um diálogo sobre a figura de Jesus, assim que se fizesse a oportunidade. Afinal, Jesus era judeu como eles. Tal se deu logo no dia imediato quando, depois de chegar das suas atividades junto à soldadesca na prisão, Zacarias se aproximou de Jonas e lhe dirigiu a palavra, cortesmente. Meu amigo, preciso desculpar-me com você. Ora, Zacarias, por que isso se você não fez nada que me ofendesse? Sim, meu irmão, a sua generosidade me faz pesar a consciência e, por dever moral, devo confessar-me diante de seus bons sentimentos. Pare com isso, homem, você não me fez nada, repetiu Jonas. Bem, nada que possa prejudicá-lo, mas que, a mim mesmo, me tem torturado muito, enquanto ouço as conversas de nossos irmãos de raça aqui neste ambiente. Como assim? Bem, eu o havia informado de que estava viajando por vários lugares antes de chegar a Roma,
O que me impedirá de saber dos detalhes sobre os fatos que aqui ocorreram, lembra-se? Claro, lembro-me perfeitamente, Zacarias. Bem, conquanto isso não seja mentira, também não é a plena verdade e, diante de sua pessoa, que se demonstrou amiga e generosa para comigo, posso confessar-lhe que acabo de chegar de nossa terra querida, a distante Jerusalém. A surpresa agradável estampou um sorriso no rosto de Jonas que, raramente, recebia notícias da velha cidade. Mas isso é uma maravilha, Zacarias. Você sabe que eu não tenho o direito de me meter na vida de meus hóspedes e, por isso, não fico especulando sobre a sua procedência ou seu destino. Desde que paguem o que me devem, eu não tenho nada a ver com suas vidas. No entanto, com a sua revelação, minha alma se enche de venturosa alegria, pois por aqui são muito escassas as notícias de lá. Sim, meu amigo, e é por isso que eu me penitencio e não poderia manter essa condição oculta, vendo o desejo seu e de tantos irmãos que vêm até aqui para que possam ter notícias do que se passa em nossa terra. Olha, Zacarias, sua estadia entre nós será um momento de reaproximação de nosso torrão distante. Se me permitir, hoje irei reunir alguns dos nossos mais chegados para que você nos relate tudo o que sabe, pois já há muitos anos nós não voltamos a Jerusalém, nem em cumprimento de nossas obrigações religiosas. Você me permite? Claro, Jonas, será muito bom conhecer a todos e falar da casa de nossos pais. E assim foi feito. No meio modesto da estalagem, Zacarias, naquela noite, pôde colocar-se em contato com um grupo de amigos que tinham sede de notícias e que o escutaram embevecidos e curiosos, sempre perguntando sobre os acontecimentos políticos, religiosos, regionais. E o fato de Zacarias ter percorrido muitas cidades do interior, permitira que ele trouxesse sua avaliação pessoal de muitas das regiões que haviam sido o berço de vários ouvintes, que se encantavam com as novidades. A descrição detalhada de modificações urbanas, a ação do conquistador romano na maneira de administrar a província, as transformações tecnológicas, ainda que rudimentares, a ampliação das casas para além dos muros velhos da capital, tudo isso era motivo de deleite para eles. A questão religiosa também foi abordada, buscando todos eles informações sobre os boatos e as meias-verdades acerca de Jesus. Quem era ele? Que doutrina professava? Se era inocente, porque acabou condenado? Foi mesmo traído pelos seus seguidores? E quando Zacarias contou que era um dos seus seguidores e começou a relatar todos os fatos que presenciara, um brilho de esperança tomou conta da maioria dos corações que ouviam, reverentes, o relato daquele ancião sincero e amadurecido pela vida. A madrugada chegou sem que eles o percebessem. O dia iria nascer e eles precisariam trabalhar em seus negócios, mas já deixaram marcada para a noite seguinte a continuidade da conversação. Zacarias estabelecera a primeira pregação do Evangelho na capital do mundo, em uma modesta estalagem, nos mesmos moldes do que lhe havia ocorrido em Nazaré. E, por estranha que fosse a coincidência, ali também estava Pilatos, como estivera em Nazaré. O dia seguinte surgiria radioso para a alma daquele homem simples que, com o seu trabalho devotado e o seu desejo de amar a todos sem nada exigir, ia conquistando a confiança de Lucílio Barbatus. Em uma semana, sua diligência e capacidade já haviam dado conta de consertar todas as meias botas que os soldados lhe apresentavam e, como o valor do trabalho era compensador, a fama do sapateiro espalhou-se por entre os soldados, que passaram a enviar até a prisão as peças de couro que desejavam arrumar. Nas conversas privadas que tinha com Lucílio, Zacarias algumas vezes se referia a Jesus, pois o centurião lhe perguntara sobre os fatos acontecidos na Judéia, dentre os quais estava a crucificação de um inocente e que, dizia muitos, fora a desgraça de Pilatos. E em muitas vezes, Lucílio se encantava com o entusiasmo sincero daquele ancião enrugado e barbudo que sabia sorrir e trabalhar com desinteresse e simpatia. Certo dia, Lucílio estava muito abatido, já que estava tomado por uma sensação de mal-estar muito grande, sem condições de manifestar o bom humor como de costume.
Vendo-lhe o estado geral digno de piedade e que era enfrentado pelo centurião com altivez e coragem, em face de não poder demonstrar sua fragilidade perante seus subordinados, Zacarias tomou a liberdade de falar-lhe mais intimamente. Meu prezado centurião Lucilio, desculpe-me se lhe dirijo a palavra, mas me preocupo com seu estado de saúde. E ainda que sua fibra de caráter não o demonstre aos olhos dos seus subordinados, posso sentir que seu corpo físico está beirando o abismo doloroso. Vendo-lhe a sinceridade e conhecendo-lhe o caráter fraternal, Lucilio nada respondeu, como a confirmar as palavras de Zacarias. Estimulado pelo silêncio pouco usual na figura daquele romano efusivo e eloquente, Zacarias prosseguiu: não pense que me sirvo de poderes que vocês catalogam como de bruxaria. Apenas coloco para funcionar a experiência destes olhos cansados que já viram muitas dores e aflições não declaradas e digo-lhe que, se me permitir, posso ajudá-lo em alguma coisa. Constatando que Zacarias estava certo diante de suas reações orgânicas, Lucilio convocou a entrar em seu gabinete privado, onde despachava e resolvia as questões militares em silêncio e à distância dos olhares indiscretos. Lá dentro, distante dos seus subordinados, Lucilio desabou em uma cadeira e, retirando o capacete, apresentou ao ancião a face lavada em suor abundante, o cabelo empastado e o olhar encovado que lhe dava aparência de um enfermo grave. Veja, Zacarias, estou mal mesmo. Não sei o que se passa, mas hoje estou de pé por bondade dos deuses. Não pense que não haja solução para o seu caso, meu amigo. Se me permitir orar a seu benefício, acredito que Jesus poderá fazer muito por você. Mas esse negócio de oração eu já fiz e não deu resultado. Mandei meu irmão ir ao templo apresentar oferendas aos deuses da boa saúde, mas eles estão ocupados com outras coisas. Devem estar cuidando da saúde de nosso imperador. Bem, isso eu não sei. Posso apenas lhe dizer que Jesus o estará ajudando se você não se ligar às divindades de pedra, vazias de conteúdo. Jesus nos ama com um amor maior que tudo o que existe e, longe de qualquer desrespeito para com as suas crenças, posso lhe afirmar que nunca ocorreu que uma oração que eu tivesse feito com o mais sincero de meu coração acabasse sem resposta. Você acha que os judeus conhecem coisas que nós, os romanos, não conhecemos? Isso não os diminui em nada, meu amigo. Apenas lhe afirmo que há coisas muito mais profundas e nobres do que uma estátua fria. Há o coração, Lucilio. Sim, Zacarias, o coração sempre me pareceu ligado às conquistas femininas, respondeu o centurião. Sim, meu amigo, mas no fundo delas está o amor que abastece o coração e impulsiona o homem para conquistar o ser que deseja para si, não é? No fundo é assim que funciona. Pois então, é desse amor que estou falando. Se permitir que seu coração possa senti-lo, portas poderosas se abrirão dentro de você para que a luz de um novo entendimento tratem não só o seu corpo, mas sobretudo a sua alma. E o que devo fazer para isso acontecer, Zacarias? Minha dor de cabeça é muito grande, meu mal-estar me diz que vou morrer à míngua. Pense em seu sentimento mais profundo, Lucilio. Por um pai, uma mãe, um filho, uma mulher que você ame profunda e respeitosamente. Pense nisso e acompanhe minhas palavras colocando o sentimento de amor em cada pensamento. Feche os olhos e não se preocupe com mais nada. Estamos aqui fechados e nada ocorrerá que o possa ferir ou prejudicar. Você aceita? Se isso me ajudar, estou pronto, Zacarias. Então, o ancião recolheu o pequeno pote de água que havia ao lado da mesa e, elevando a voz naquele recinto, invocou a proteção de Jesus para aquele irmão enfermo, de maneira a tocar o mais profundo de sua alma. Lucilio era um bom homem, apesar de estar envolvido em um trabalho que pedia rudeza e frieza de caráter. Tinha sensibilidade e era capaz de perceber coisas que outros não tinham tanta facilidade. Suas avaliações sobre problemas militares e decisões rápidas sempre eram mais próprias e melhores do que a de muitos oficiais superiores, o que lhe valeu a promoção para a chefia daquele posto.
sua honestidade e correção igualmente o haviam tornado digno de confiança a ponto de ter sido escalado para escoltar os tributos recolhidos nas províncias e trazidos até Roma pela galera que aportara trazendo Pilatos e Zacarias. Assim, seus pendores de espírito estavam abertos para a percepção da realidade da alma e, deste modo, foi fácil para que sua vibração identificasse o poderoso influxo que vinha do alto